Graças e paz, irmãos, tudo bem? Graças a Deus pelas maravilhas que Ele tem derramado sobre nós. É de fato uma honra servir a um Deus tão bondoso, tão generoso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 4, versículo 7 em diante. Deixa eu dar um aviso antes, a pedido da tia Pri. Quando acabar a reunião, os papais não saiam do lugar, como costumeiramente vão lá pegar as crianças. Espera, as crianças vão vir até os papais, tá? Então, só para falar agora, porque às vezes no final tem outro clima, e aí eu estou ali falando a palavra de Deus, você tem que dar um recado, então... E espera o papai Eros chegar lá na porta também. Não sai correndo, não. Então, fica no lugar que seu filho vai vir até você, tem uma programação lá, ok? Então, os papais aguardam aí. Em João capítulo 4, versículo 7, nós estamos na série Jesus conjugando o verbo Cristo, e eu falei para o Lucas que a gente devia ter mudado o nome da série para Jesus e a Mulher Samaritana, porque todo mundo prega em cima do texto da Mulher Samaritana, mas é porque tem muita coisa aqui sobre a personalidade de Jesus, de fato, e tem tudo a ver para o nosso contexto de hoje. João capítulo 4, versículo 7, vou do 7 ao 10, a minha versão é um pouquinho diferente, então os irmãos acompanhem aí. Diz assim: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar a água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria a água da vida. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos e nós invocamos a ação poderosa do teu Santo Espírito sobre nós. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se faça sobre nós, nos dando compreensão da tua palavra, Senhor, nos dando clareza, Senhor, da missão, clareza da mensagem, que teu Santo Espírito passe por cima de todas as minhas limitações que o Senhor conhece bem, Pai. São expostas diante do Senhor, para que o teu Santo Espírito faça a obra na tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, invocamos a tua vontade e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desafio de falar sobre esse texto hoje é Jesus, o Deus que tem necessidades. E aí eu sei que sou estranho essa frase, né? Imaginar que Deus tenha necessidades. Mas é de fato algo interessante na palavra de Deus, que a gente vai entender melhor isso aqui. Deus criou o universo com uma única lógica de necessidade e suprimento. E a partir dessa lógica, as demais coisas. Tudo que funciona no mundo, na natureza, seja lá onde for, funciona na lógica de necessidade e suprimento. Alguém precisa de alguma coisa, alguém vai lá e faz essa coisa, e a partir do momento entramos numa nova etapa. Você vai começar a analisar, tudo funciona assim. E eu quero ajudar você a entender isso, contando uma historinha, uma ilustração breve que ajuda a gente a entender melhor. É a história de um homem que jogou na loteria e ganhou 100 bilhões de reais. Se fosse 100 milhões, coisa pouca. O André tem isso acho que no bolso agora. Brincadeira. 100 milhões, tá bom. Mas 100 bilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. E esse cara ficou tão satisfeito que finalmente ele recebeu aquilo que ele achava que merecia, que ele entrou na sua casa feliz da vida, certo de que o dinheiro já estava na sua conta, sentou no seu sofá confortável e ligou a sua TV, porque ele falou: hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou só assistir a minha TV. E quando ele apertou o botão no controle, a TV não ligou. Ele falou: poxa, deve estar com algum problema. E aí ele percebeu que não tinha energia na casa, então tinha caído a luz da região dele. Ele falou: tudo bem, eu tenho bastante dinheiro, eu posso comprar um cinema se eu quiser. Pegou o seu carro, saiu pela rua, percebeu que o combustível estava acabando, encostou num posto para abastecer, o posto estava fechado.
Ele achou aquilo estranho, foi para o próximo posto, estava fechado. Continuou achando estranho, foi para o supermercado. Fechado. Passou na farmácia, estava fechado. E aí ele deixou o carro parado num lugar e começou a andar a pé para procurar. Ele percebeu que não tinha ninguém na rua. E finalmente, lá longe, ele viu uma mulherzinha chegando, ele se aproximou dela e falou: oi, senhora, tudo bem? Deixa eu te perguntar, o que está acontecendo que está tudo fechado, eu não encontro ninguém na rua? Você não está sabendo? Então, todo mundo jogou na loteria e todo mundo ganhou 100 bilhões de reais. E aí ninguém mais quer trabalhar, porque ninguém mais precisa do dinheiro. E justamente porque as pessoas não se viram mais em necessidade, elas deixaram de fazer aquilo que elas faziam no dia a dia, porque elas pensaram: bom, agora eu não preciso mais disso. E se esse homem não tivesse a necessidade de abastecer o carro, de assistir a TV, de comer alguma coisa, ele também não teria encontrado ninguém. Porque a lógica natural diria que, bom, eu posso pedir pela internet. Diga lá, propaganda, iFood ou algum desses sites de peça comida e vai chegar na minha casa. Se não houvesse necessidades, nós não faríamos quase nada do que nós realmente fazemos. Isso é a grande consequência do pecado. No reino de Deus, as coisas funcionam numa lógica bastante invertida do que a lógica desse mundo. A lógica desse mundo é: eu preciso fazer para ter, e quando eu tiver, eu serei. Eu faço faculdade de advocacia, e aí eu vou ter o diploma de advogado, aí eu sou advogado. No reino de Deus, a primeira coisa que Deus diz sobre nós é que nós somos. E porque nós somos, nós fazemos. Inverte a ordem, está entendendo? Como as coisas funcionam diferente? E aí eu preciso fazer uma pergunta para você, para ver se você está entendendo do que eu estou falando. O que Deus criou primeiro? O fruto ou a fome? Quem pode me responder? O fruto ou a fome? É tipo o ovo e a galinha, quase isso. Só que é o fruto ou a fome. Quem Deus criou primeiro, Rodolfo? O fruto ou a fome? A fome? O fruto? Vamos lá, quem acha que é a fome e quem acha que é o fruto? O fruto. Primeiro ele disse que haviam plantas. E aí depois que ele criou as árvores, ele coloca o homem no jardim e fala: não come desse fruto, mas os demais você pode comer. E aí é que tem uma mensagem escondida a respeito dessa passagem de Jesus com a samaritana. Porque se não houvesse a fome, o homem jamais procuraria o fruto. E então, quando ele encontra o fruto, ele descobre que no fruto, no ato de comer o fruto, existe uma relação. Vou falar de novo, porque eu sei que é um pouco complicado. Esse comecinho é um pouco embolado, mas vai ficar mais claro. O homem tem uma fome, e Deus já proveu essa fome. Antes de que o homem se desse conta de que ele tinha uma fome, a provisão de Deus já estava lá. Antes que nós nos dessemos conta da nossa condição de pecado, o sacrifício de Jesus já havia sido feito lá na eternidade das Escrituras. Antes que nós nos dessemos conta de que nós precisávamos da cura, Deus já havia provido a cura na eternidade. E porque Ele já havia provido a cura na eternidade, nós aprendemos a buscar Deus na relação, e na relação desfrutar da cura disponível. Amém? Está dando para entender? Deus proveu o primeiro fruto e plantou no homem uma fome. E quando o homem chega diante do fruto, Deus estabelece um jeito das coisas funcionarem ali. O pecado acontece no Jardim do Éden, irmãos, quando a mulher e o homem estão diante do fruto, diante da provisão de Deus para as suas vidas, e ao invés de seguirem a lógica do reino de Deus, eles seguem a lógica da serpente. A lógica da serpente é: você pega o fruto, come do fruto e dá o que sobra. E a lógica do reino de Deus é: você pega o fruto, parte o fruto e divide com o seu irmão. É invertida a situação. Porque se não houvesse a necessidade de encontrar o fruto e não houvesse com quem repartir, você estava autorizado a comer primeiro. Mas Jesus vem trazer essa lógica invertida em toda a trajetória de Jesus nos evangelhos, você vai perceber isso. Como é que é a ceia?
Texto de Coríntios de cabeça, que a gente fala lá, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Está vendo que ele dá primeiro e come depois? No reino de Deus, eu divido primeiro e como depois. No reino desse mundo, no reino do maligno, eu como primeiro e divido depois. Isso faz toda a diferença. Entender isso faz toda a diferença. Tá bom, Richard, mas o que isso tem a ver com a história da mulher samaritana? É o seguinte. Jesus se encontra com uma mulher que já não era das melhores, não tinha a melhor fama moral entre o povo, né? O texto de capítulo 4 começa dizendo que era necessário passar por Samaria. Jesus concluiu que era necessário passar por Samaria. Se a gente faz uma rápida análise geográfica, você vai perceber que Samaria ficava na contramão da direção que Jesus precisava ir. Para a gente entender, é como se eu quisesse ir para São Paulo e eu falo, era necessário passar em Resende, no Rio de Janeiro. É direções opostas. Não faz o menor sentido. Mas Jesus disse que era necessário. E a gente começa a perceber nos evangelhos, nas leituras que a gente vai fazendo, que por várias vezes Jesus se coloca nessa condição de era necessário alguma coisa. Era necessário pontinho, pontinho, pontinho. E nessa situação, Jesus diz que é necessário passar por Samaria e ele está indo junto com os discípulos. Ele chega numa cidade chamada Sicar, onde tem o poço de Jacó. E quando está diante do poço de Jacó, ele chega nos discípulos e os discípulos se separam de Jesus. O texto diz que os discípulos haviam ido na cidade comprar comida e Jesus tinha ficado à beira do poço aguardando. Até o momento não sabíamos o quê. Até que vem uma mulher. Quem é que em sã consciência vai a um poço no meio do deserto tirar água meio-dia? Eu tirei água quando era pequeno. A casa que a gente morava tinha poço. O jeito certo de tirar era antes de ir para a escola. Eu entrava às 7, então a gente tirava água às 6. 6 da manhã, aquele barulhinho da roldana, tirando a água do poço, porque aí a gente fazia o café, fazia as coisas que tinha que fazer, tomava banho e depois saía. Porque quanto mais cedo você for, menos sol você pega, menos você se cansa. É uma questão óbvia. Ninguém vai no sol de meio-dia tirar água. Mas essa mulher resolveu ir no sol de meio-dia. E Jesus se coloca diante daquela mulher, que não era de boa fama, porque o texto vai dizer abaixo que ela teve 5 maridos e o que ela estava agora não era dela. E era uma mulher que dá para perceber no texto que ela tinha algumas dificuldades de relacionamento, entende? Porque era uma cultura da época que as mulheres é que tinham esse papel de tirar água do poço. E as demais mulheres iam logo cedinho, às 6, às 7 ou às 5 da manhã. Mas essa não, deixava para ir num horário onde ela tinha certeza que ninguém mais ia confrontá-la sobre a sua personalidade. E ela resolve meio-dia. E quando chega no poço meio-dia, ela se encontra com Jesus, o autor da vida, o criador de todas as coisas, o desejado das nações, o Messias de Deus, e ele que tem todo o poder, chega diante dela e fala, eu preciso de alguma coisa. Eu tenho uma necessidade e eu quero que você me supra. Você entende que essa lógica está invertida? Deus está diante dela e Deus pede para ela que sirva a ele, não o contrário. Eu, se estivesse lá e sacasse que ele era o Messias, eu falasse assim, o senhor que está me pedindo? O senhor tem que me servir. Aliás, tem um negócio para a gente resolver, tem uns boletos para pagar essa semana. E começar a trazer para ele as minhas necessidades. Apresentar para Deus as minhas dores, as minhas angústias, os meus medos. E pedir para que ele me supra. Mas Jesus, diante daquela mulher que aparentemente não tinha nada para dar a um homem santo, ele se coloca na condição de necessidade e faz para ela um pedido. Me dá água. É estranho isso. É estranho entender isso. Você imagina o desconforto daquela mulher. Sozinha, um judeu, uma pessoa que ela não conhecia. Ela já tinha que tirar água para ela mesma num sol de meio-dia. E agora, além de tirar a água dela, ela ainda tinha que descer o balde mais uma vez e trazer a água para Jesus. Porque seria deselegante da parte dela não servir o mestre. Só que existe uma diferença grande entre ter necessidade e ter carências. A gente vai entender isso aqui. Jesus, quando se coloca na condição de alguém que precisa,
Aquilo ali é uma circunstância, é um momento, é apenas uma escolha que ele faz de se colocar na condição daquele que precisa. Porque quando ele se coloca na condição daquele que precisa, ele cria a oportunidade para a relação. Toda necessidade é uma oportunidade de relacionamento. Se você precisa de pão na sua casa, você tem a chance de desenvolver um relacionamento com o atendente da padaria. Se você precisa de médico, você tem a oportunidade de desenvolver um relacionamento com o médico que vai te atender, com a moça que fica lá no consultório e tudo mais. Toda necessidade é uma oportunidade para a relação. Jesus, sabendo disso, encontra com uma mulher que estava acostumada a se conduzir pelas suas carências. Uma pessoa que, diz o texto, vivia pulando de relacionamento em relacionamento, extremamente carente. Sabe gente carente? Você conhece alguém carente, né? Gente que o tempo todo quer sua atenção. Gente que briga com você porque você não mandou nenhum meme no WhatsApp essa semana. Gente que reclama porque você não curtiu nenhuma foto. Postei uma foto minha toda bonita, você não deu um like. Eu já vi gente brigar assim. Uma vez brigaram comigo assim. Não curte uma foto minha, depois disse que é meu amigo. Eu falei, onde que foi que estava escrito que eu tinha que curtir foto para tornar amigo? Muda o protocolo, sabe? Gente que está o tempo todo criando expectativas de como o outro vai se comportar. Porque com base nessas expectativas, essa pessoa vai se sentir realizada. Você não me ligou no meu aniversário, não fala comigo. Ô cara. Você não me dá atenção, depois diz que é meu amigo. Precisei de você, fiz minha mudança, te carreguei tudo sozinho. Fala sério, todo mundo tem uma situação assim, né? Em algum momento a gente se sentiu meio abandonado assim. Ah, não me ligou no meu aniversário. Ah, passou o vídeo de homenagem só para o André. Eu também sou pai, eu quero um vídeo para mim. Agora eu peguei vocês. Eis que te digo, vaso. Deus revelou aqui agora. Por que só para o André? Porque ele é filho do pastor? Troca, carrega o fardo do André, vai lá. Ninguém quer, né? Amém. Fala para sua esposa fazer. A Michelle fez, passou. Amém. Gente carente, gente que se conduz por necessidades. Só que tem um problema. Quando você se conduz por necessidades, você sai da situação de ser uma pessoa completa e se torna uma caricatura das suas necessidades. Você se torna um carente. Tudo que você faz está focado em satisfazer a si próprio, em se preencher, em alimentar o seu ego. A pessoa pode fazer algo muito legal, mas se não citar seu nome, não vale a pena. Alguém se identifica? Alguém não? Depois essa linha pastoral pode confessar. O pastor Lucas vai atender. É o tipo de gente que você encontra o tempo todo e que a gente está acostumado a ser esse tipo de gente às vezes. Sabe? A gente às vezes se relaciona com as pessoas pensando o que as pessoas vão achar da gente. E pensando como eu faço para essa pessoa gostar mais de mim. Porque eu quero que as pessoas gostem de mim. E essa mulher estava acostumada a conduzir a própria vida por carências. Ela se relacionava com homem após homem, com pessoa após pessoa, sempre pensando em quem é que vai me preencher e quem é que vai me suprir. E aí ela tem um encontro com Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz com ela é: eu quero que você pare de pedir e que você comece a dar. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, começa a inverter o padrão mental dessa mulher. Ela estava acostumada a suprir as suas carências, não só com os outros, mas pelas pessoas, através das pessoas. Ela consumia gente, ela consumia relacionamento. A palavra consumir é do latim, que é sumir com. Eu consumo, eu coloco aqui dentro e não existe mais. Ela consumia relacionamentos. Quem já se viu assim, não diga nada para você não se expor. Mas você já se viu no tipo de relacionamento que você está consumindo e a pessoa que está do seu lado já não sabe mais como dar? Ou você já esteve diante de alguém que consome você constantemente? Os vampiros espirituais, gente que você sai cansado porque a pessoa está ali querendo atenção, querendo cuidado. Todo mundo, de alguma forma, é assim. A necessidade fala tão alto, que todas as escolhas e decisões são pautadas a partir disso. Só que tem uma coisa interessante. Quando Jesus pede para ela,
É como se desse, sabe o Windows que dá a tela azul? Pã. Ué, como assim? Você é judeu, você está dizendo que você é profeta, e agora você vai me pedir as coisas? Será que você é profeta mesmo? Cá para nós, a imagem que você tem de um homem de Deus é alguém que não precisa de tanta coisa assim, né? A gente vai desconstruindo isso aqui, culto após culto, mostrando para você, semana passada, por exemplo, o Lucas arrancou o band-aid de uma vez só. O que faltava da imagem de homem de Deus que as pessoas constroem foi tirado. Eu preciso usar máscara diante de você, porque senão você escandaliza, mas a hora que você deixar, eu tiro. É a vida real. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que as pessoas vão todas ser perfeitas e vão suprir nossas necessidades e expectativas. Jesus encontra com aquela mulher e no primeiro momento ele faz ela pensar que ela não precisava só receber, mas ela também precisava dar. Porque essa é a lógica do reino de Deus. Sempre que Jesus chega diante de alguém carente, ao invés de dar primeiro, ele pede primeiro. Sempre. Isso é um padrão do relacionamento de Jesus. Jesus está diante de uma multidão que está ouvindo ele há horas, e aí ele se encontra com aquelas pessoas. E aí as pessoas falam assim, os discípulos, mestre, não vai dar, o povo está com fome, manda eles embora, porque não vai ter comida para eles. Aí Jesus fala para os discípulos, deem vocês a eles de comer. Aí ninguém sabe o que fazer, chega lá, 5 pães e 2 peixes. Por que é que Jesus simplesmente não falou, surjam aqui pães e peixes? Por que ele não falou assim, enfia a mão nessa poça aí, vai sair 730 peixes, você serve o povo? Porque ele fez milagres parecidos antes. Quando ele está com Pedro está pescando, ele fala, lança a rede aí que você vai pegar um monte de peixe. Outro momento, lança a rede, sai 173 grandes peixes, um número que não se sabe ao certo por que é. Várias vezes Jesus fez milagres muito mais complexos e muito mais difíceis. Mas diante de uma pessoa que sofria de tanta carência, ele resolve inverter o paradigma. E uma coisa que me chama muita atenção é que os discípulos de Jesus que estavam com ele, já não, imagino eu, pelo texto, que eles já não estavam muito satisfeitos de ter que ficar numa cidade samaritana. Eles chegam, deixam Jesus no poço e entram em Samaria e vão comprar comida. E aí, eles voltam da cidade com o quê? Com comida. Porque eles foram extremamente objetivos. Eles não se deram conta de que o Mestre, o Messias, o Senhor estava ali. E não sequer passou nenhuma única vez pela cabeça deles de que eles podiam entrar na cidade e dizer, gente, o Mestre está ali, o Messias chegou. Você percebeu isso? O descaso? A falta de sensibilidade espiritual? Se eu estou aqui, todo mundo aqui, e de repente eu vou ali fora e encontro com Jesus de fato, não o Henrique Cristo, Jesus mesmo. E aí Jesus está ali, e aí ele me abraça, e eu olho, tem um furinho na mão dele e tudo. Aí eu entro aqui, pego uma caneca e saio. Está todo mundo na mesma condição, desesperado para encontrar o Mestre. Está todo mundo na mesma situação, desesperado para ter um encontro de transformação com o Mestre. Mas os discípulos estavam tão focados na tarefa deles, objetiva, que eles se esqueceram das coisas subjetivas, se esqueceram das coisas espirituais. E é genial como os caras que andavam com Jesus não conseguem levar ninguém para ele. Mas uma mulher, depois de ter um encontro, e Jesus prometer que ia fazer jorrar água do ventre dela, para a eternidade, para a vida dela, ela entra na cidade, no versículo 28 vai dizer isso. Ela entra na cidade e fala assim, ei, atenção, eu sei que eu não sou a pessoa mais benquista aqui nessa cidade, mas deixa eu contar um negócio para vocês. Eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Messias? E a Bíblia diz que a cidade inteira, a cidade de Sicar inteira vai atrás dela e tem um encontro com Jesus. Ela não passou por 1 minuto sequer de curso de teologia. Ela não passou por 1 minuto sequer de formação teológica, de curso de panorama bíblico com o Ricardo aqui, com ninguém. Ela simplesmente teve um encontro com Jesus e tudo mudou na cabeça dela. Ela passou a entender que ela não era mais uma pessoa carente, mas ela era a provisão para aquelas pessoas, para que elas tivessem um encontro com Jesus. Jesus começa a trabalhar na mente daquela mulher e fazer ela questionar todo o modo de vida dela e todo o modo de pensar dela. Imagina só que coisa interessante, que intrigante.
Alguém chega e fala assim: eu sou o Messias, eu sou Deus, mas eu preciso que você me dê água. Quem já se viu numa situação de necessidade, você estava orando e de repente Deus falou com você assim: eu quero que você vá lá e dê um abraço em pessoa. Eu quero que você vá lá e dê uma oferta financeira para alguém. Aí você fala: Deus, mas eu tenho tão pouquinho. Ou então você está naquele momento triste da sua vida, que você acha que você não tem mais o que dar, que você está vazio, que você está sofrendo, que você está em angústia. E de repente aparece alguém na sua frente 10 vezes pior que você. E a pessoa fala assim: ora por mim. Aí você: tá bom. Eu precisava de alguém para orar por mim. Eu perdi a conta de quantas vezes eu saí de casa para procurar ajuda na casa de um amigo, e chega na casa do amigo, o amigo abre a boca a chorar e fala assim: ora por mim. Eu falei: tá bom, vamos orar. Isso acontece com muita frequência. Ou então você achou que estava na pior, que era o pior momento, só tinha 10 reais no bolso, e de repente você encontra alguém que não come faz 3 dias. E aí você fala: rapaz, até que a minha situação não está tão difícil assim. Até que o meu problema não é tão grave. Até que aquilo que eu estou passando deu uma diminuída agora. Jesus começa a inverter o padrão de mentalidade dessa mulher. E ele começa a dizer para ela que uma vez que ela tem um encontro com ele, e que ela deixar o Espírito habitar nela e transformar ela de dentro para fora, ela vai parar de ser sede e vai começar a se tornar água. Ela deixa de ser dor e passa a ser cura. Os filhos de Deus, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, que abriram seu coração para ser transformado por Ele, têm autoridade profética. Essa palavra é complicada de usar no púlpito. Tem autoridade espiritual profética, por serem filhos do amor, de levar amor onde não há, de levar vida onde há morte. Eu sei que você saiu da sua casa para vir aqui hoje, para receber um pouquinho de Deus, para carregar a semana, para você passar melhor a semana. Eu sei, o Espírito me revelou aqui agora, que é isso que você veio fazer aqui. Eu vou lá receber um pouquinho da palavra de Deus para recarregar as baterias, aí a minha semana vai ser uma bênção. Mas eu tenho uma notícia para você. Aqui não é um lugar onde você vem para receber, aqui é um lugar onde você vem para dar aquilo que Deus já te deu. Aquilo que nós precisávamos, Jesus deu na cruz. A dor que nos afligia foi vencida na cruz. Todas as nossas angústias foram superadas pelo poder de Cristo na cruz. Abram, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. O texto diz assim, não sei se vai colocar ali. Deus, com seu divino poder, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Vou ler em outra versão. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Deixa eu te ajudar a entender esse texto aí. Tem uma palavrinha muito difícil, muito usada no grego, esse texto foi escrito em grego, que é a palavra tudo. Tudo no grego, irmãos, quer dizer tudo. Toda vez que aparecer tudo na Bíblia, está dizendo tudo mesmo. E põe de novo para mim, Renan. E o texto diz o quê? Que Deus, com o seu divino poder, nos deu? Deus, com o seu divino poder, nos deu? Tudo o que nós precisamos. Tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Jesus Cristo. Essa mulher tem um encontro com aquele que nos chamou para a sua glória e virtude. E no momento em que ela se dá conta de que ela teve um encontro com aquele que nos chamou para a sua glória e virtude, a mente dela aceita essa verdade eterna e ela endossa aquilo. E agora ela tem consciência de que ela tem tudo.
E mesmo sendo uma pessoa de padrão moral duvidoso, mesmo não sendo formada em teologia, mesmo não sendo ordenada pelo sacramento de ser da ordem, seja lá o que for, ela se dá conta de que a vida mora nela. E se tem vida nela, ela vai levar a vida por onde ela for. Essa é a igreja de Cristo. Deus nos deu tudo que nós precisamos. Quando ele fala vida e piedade, ele está falando o seguinte, ó, sabe a sua vida secular, seu trabalho, as coisas que você enfrenta no dia a dia? Então, Deus nos deu tudo que nós precisamos para que você enfrente isso. Para que você faça uma boa prova no seu concurso, para que você seja um bom funcionário, para que você seja o melhor chefe que você pode ser, para que você seja o melhor empreendedor que você pode ser. Deus nos deu tudo. E também para a piedade. A piedade é a prática da vida santa, a prática da vida de relacionamento com Deus. E Deus te deu tudo. Mas eu não consigo crer. Deus te deu tudo. Mas está difícil, está doendo aqui. Deus te deu tudo. E sabe por que a gente não se aposta disso? Porque a gente aprendeu com o pecado a ter vergonha das nossas necessidades. Ai, eu não preciso de nada, graças a Deus. Eu, quando vou orar, eu nem peço, eu só agradeço, porque minha vida é de bênção atrás de bênção. Falei com você, não? É claro que a gratidão é fundamental para o cristão. Mas escuta aqui. Se ele diz que deu tudo, e se ele nos ensinou a orar, pedindo, venha a nós o vosso reino, eu acho que a gente devia levar em consideração, você não acha? Quem é que acha que a Bíblia é mentirosa? Não? Ninguém? Não veio hoje o pessoal que discorda? Se a gente não acha que a Bíblia é mentirosa e a gente aceita isso como uma verdade universal, nós podemos a partir de agora, aliás, já devíamos estar fazendo isso, mas a partir de agora, em nome de Jesus, pelo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a parar de ser vítima e nos tornarmos socorro. A igreja de Cristo não é uma vítima do sistema. A igreja de Cristo não é uma vítima da sociedade. A igreja de Cristo não é dor. A igreja de Cristo é cura. Jesus encontra com aquela mulher e ela está tendo sérios problemas de relacionamento. Sérios problemas que ela vai pulando de relacionamento em relacionamento. E de repente Jesus fala para ela assim, inclusive esse marido que você tem não é seu. E ela fala, é verdade. Eu não preciso satisfazer as minhas necessidades no outro, porque agora existe uma fonte de água viva que jorra de mim para a vida eterna. E como essa fonte de água viva jorra, eu posso levar o amor de Deus por onde eu vou. E ela para de ter vergonha das necessidades dela. Ela para de fazer aquilo que ela está fazendo antes e que a gente não tinha. Está ali escondido nos meandros do texto. O que ela estava fazendo? Ela estava se escondendo das pessoas. Indo nos lugares a hora que ela tinha certeza que não tinha ninguém, porque ela tinha vergonha de contar a história dela. Ela tinha vergonha de que as pessoas descobrissem que ela era uma mulher que vivia pulando de casamento em casamento. Ela tinha vergonha de que as pessoas descobrissem que ela era uma mulher com necessidades. E quando ela se dá conta, ela joga essa bobeira de lado e para de ter medo, de ter vergonha, e para de ter desconforto com as necessidades dela. E ela começa a encarar as pessoas a partir do que ela pode dar e não a partir do que as pessoas podem dar para ela. Isso é salvo, isso é salvação, isso é vida eterna, isso é reino de Deus. Você encontra com alguém e não fica pensando como ele pode te servir ou como você pode usar ele para o seu propósito, mas você encontra com alguém e fica pensando, o que eu posso fazer para abençoar essa pessoa? O que eu posso fazer para colocar um pouquinho mais de Jesus, o Deus que vive em mim nessa pessoa? Mas eu não sei nada, eu não estudei a Bíblia e eu não sei muita coisa. Primeiro, vai para um hippie, né, que é meu papel. Você vai para o hippie que lá você vai aprender. Segundo, essa mulher teve no máximo 30 minutos de conversa com Jesus. No máximo. E sem nenhuma formação teológica, sem nenhum hippie, sem nada. Ela teve, um hippie de 30 minutos com Jesus e ela estava pronta para levar o evangelho para uma cidade inteira. Talvez no pior momento da vida dela. Seja qual for o seu momento, se você entende que recebeu de Deus tudo para a vida e para a piedade, você se torna a cura para aqueles que estão em sofrimento, para aqueles que estão em dor. A palavra de Deus, pelo poder de Cristo, nos diz que você não é mais dor, que você agora é alívio. A palavra de Deus nos diz, pelo poder de Jesus Cristo, que você não é mais solidão, o seu nome agora é abraço.
A palavra de Deus nos diz, pelo poder de Jesus Cristo, que você não é mais mágoa, o seu nome agora é perdão. Que você não é mais morte, o seu nome é vida. E você vai levar a vida por onde você passar, para a glória de Deus Pai, porque Cristo quer ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Quando um crente assume o seu papel no reino de Deus, o mundo entende e o mundo começa a cooperar, é isso que diz Romanos 8:28. Porque quando um crente entende que ele foi feito para o propósito de Deus, que é manifestar a glória de Deus entre os seus filhos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tá difícil, irmão? Entra no propósito. Tá difícil? Para de ser dor e começa a ser alívio. Tá difícil? Para de ser choro e começa a ser consolo. Tá difícil? Para de ser solidão e começa a ser abraço. E você vai ver Deus fluir a partir de você para a vida das pessoas. Isso é a igreja de Cristo. Eu fico tão triste quando eu encontro alguém que está sofrendo e está chorando e fala de mim. E aí eu fico triste, não porque a pessoa está no mimimi, é porque eu falo, se ela soubesse que Deus viria só por causa dela, se ela soubesse o preço que foi pago e tomasse posse disso e vivesse uma vida digna daquele que recebeu o Cristo de Deus. Se essa pessoa se desse conta do tamanho das coisas que Deus moveu só para ter a chance de tocá-la, o dia que ela entender isso, ela vai ser cura, ela vai ser vida. Nós somos a igreja de Cristo. O mundo está do jeito que está porque a gente não assumiu o nosso papel. Mas em nome de Jesus aqui é uma igreja em que nós vamos assumir o nosso papel e vamos levar a vida por onde a gente vai. Para a glória de Deus Pai. Por várias vezes Jesus faz isso. Ele se coloca na condição de necessitado para manifestar a glória de Deus. Jesus está no ápice do seu ministério. Ele vai entrar em Jerusalém. É um momento complicado. E aí ele fala assim, vai lá, vai encontrar um jumentinho e uma jumentinha. Eles estão amarrados lá. Pega eles e traz. Mas mestre, a gente vai pegar o jumentinho que está amarrado lá. E se as pessoas perguntarem, o que a gente está fazendo? Fala para eles o seguinte, o mestre precisa deles. Porque se o mestre precisa, está disponível. Porque ele nos deu tudo. Tudo que nós precisamos. Algumas mulheres que tinham péssima fama na sua região, tiveram um encontro com Jesus e elas eram desvalorizadas. Uma delas, inclusive, resolveu viver da prostituição porque ela não sabia mais como viver. Porque era o que ela podia fazer, era se oferecer em troca de suprir as suas necessidades. Ela tem um encontro com Jesus. Jesus muda o padrão de pensamento dessa mulher. E agora ela passa a trabalhar para suprir o ministério de Jesus. Maria Madalena. Uma mulher que era conhecida por ser prostituta, teve a honra de bancar financeiramente o ministério de Jesus. Se Jesus fez isso com ela, o que ele faz com a gente? Quando a gente se der conta, você tem a chance de ser cura e ser vida nas pessoas. Ah, mas eu sofro, você não sabe o que eu fiz? Jesus sabe, e se ele sabe, fica tranquilo, porque ele vai mudar o seu padrão, e a sua dor vai passar a ser a cura de outras pessoas. Aquilo que era o rótulo que colocavam sobre você, agora vai ser o rótulo pelo qual Deus vai ser glorificado na sua vida. Porque você vai poder abraçar alguém e falar assim, eu sei, é difícil, mas Deus está aqui com a gente. Jesus está alguns dias de enfrentar um momento mais difícil do seu ministério. Ele havia ressuscitado Lázaro, ele volta para tomar um café na casa de Lázaro. Marta está na cozinha, Maria está lá. De repente Maria pega lá o seu vaso de unguento valioso, precioso, e derrama sobre Jesus e começa a ungí-lo e lavar os seus pés e beijar. E aí Judas olha e fala assim, olha aí que desperdício. Essa mulher não entendeu que a gente tem que ajudar os pobres. Jesus fala assim, quietinho, quietinho. Eu preciso disso. O que ela está fazendo é por mim. E eu deixei que ela pegasse o bem precioso dela e derramasse sobre mim, porque ela está me preparando para o momento da minha morte. Ele se coloca em condição de necessidade para que a gente possa levar a vida. E para terminar, não precisa abrir que o tempo está estourando. Mateus 25, Jesus fala o seguinte, quando o Filho do Homem vier em sua casa, vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes.
colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estive nu e me vestiram. Estive doente e cuidaram de mim. Estive na prisão e me visitaram. Esse é o papel da igreja. Tem gente o tempo todo, tem gente do seu lado que está em prisão nesse momento. E talvez o seu abraço seja a chave dessa prisão. Tem gente perto de você que está nu nesse momento espiritualmente. E talvez a sua roupa espiritual, as suas vestes espirituais vão servir e cobrir essa pessoa. Tem gente do seu lado que está com fome nesse momento e você é pão para essa pessoa. Numa tradução mais literal, você vai dizer o seguinte: Jesus está dizendo que eu tive fome e vocês foram pão. Eu tive sede e vocês foram água. Eu tive com frio e vocês foram calor. Eu tive preso e vocês foram companhia. Vocês foram compreensão e misericórdia. Eu sei que é difícil a gente aceitar a ideia de tratar com a mesma dignidade aquele que cometeu um crime, né? A gente está numa época muito complicada, muito difícil. A intolerância está permeando as mentalidades cristãs. Mas me parece que Jesus sabe do que está falando. Leve impressão. E Jesus está dizendo aqui que quando houver alguém preso, o meu assunto não é a causa pelo qual ele foi para a cadeia. O meu assunto é ser visita, é ser companhia. E isso é literal ou isso é subjetivo. De todas as formas, eu não trato as pessoas segundo os seus pecados. Eu trato as pessoas segundo o amor de Deus que habita em mim. Porque eu sou feito de amor, eu não sou feito de julgamento. Isso é a igreja de Cristo, entende? Essa semana um amigo nosso ficou preso lá no CDP porque ele tem um ministério de visita na cadeia e começou uma rebelião. E ele ficou preso lá. Já saiu, né? E aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, olha que louco. Ele esteve aqui convidando a gente algumas vezes. Quase que era o Lucas. E eu falei, é verdade. Porque ele está fazendo o que Jesus mandou. Está escrito aqui. Tinha alguém preso. E vocês que são cura. E vocês que são abraço. E vocês que são compreensão foram lá visitar. Ah, Richard, mas tem pessoas que... Jesus não está colocando isso em pauta. Jesus não está colocando as nossas argumentações em pauta. Ele está colocando em pauta que nós somos feitos do amor de Deus. E nós podemos levar vida por onde nós passamos. Entenda de uma vez. Isso não é apologia a assistencialismo sem evangelho. Isso é apologia ao amor que emana do evangelho. É diferente. Não estou dizendo para todo mundo agora sair dando sopa na rua, não. Mas estou dizendo que alguma coisa como igreja nós temos que todos os dias fazer. A começar a se envolver nas nossas ações aqui. A começar pela pessoa que está do seu lado. A começar por entender que se você tem o Espírito de Deus, a sua capacidade de servir esse irmão está em Cristo e não nos seus méritos. Está nos méritos de Cristo. E você pode ser tão cura para esse irmão quanto qualquer outro. A minha oração é que nós, como igreja, consigamos entender o nosso papel profético. Entender que amor de Deus não é algo que nós recebemos. Amor de Deus é a matéria-prima pela qual a sua igreja é construída. E se nós somos feitos do amor de Deus, nós vamos espalhar o amor por onde nós fomos. Nas nossas atitudes, no nosso modo de pensar, no nosso modo de decidir. E principalmente nas relações. Porque nós não vamos mais ter vergonha das nossas necessidades. Porque elas se tornaram cura, se tornaram vida para aqueles que estão carentes. Em nome de Jesus. Quero orar com você uma última vez. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por todo o sacrifício, Senhor, todo o teu amor por nós, toda a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo que a palavra pregada, que o teu Santo Espírito pregou e ministrou aos nossos corações, seja fundamentada, seja sedimentada, Senhor, em nós, e se transforme em prática, Senhor.
e se transforme em fruto. E que de hoje para frente as nossas ações sejam na direção do próximo, com a certeza e a fé, confiante de que o Cristo de Deus nos resgatou das trevas para o reino do amor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a ser vida, Pai, para aqueles que têm vivido em morte. Nos ajude, Senhor, a ser cura para aqueles que estão enfermos. Nos ajude a ser abraço para aqueles que estão em solidão. Nos ajude, Senhor, a ser perdão para aqueles que vivem em mágoa, Senhor, que vivem em arrependimento, Senhor. Misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, a amar como o Senhor nos amou, Pai. Para a glória de Deus, Pai. Manifesta a Tua vida em nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos.